Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite a todos os internautas que nos assistem nesse momento. Eu sou Franci Borges, apresentadora do programa Brasilicando. Obrigada, queridos internautas, por nos prestigiar na edição do nosso primeiro programa. Queremos contar com a sua participação, dando sugestões de conteúdo. Nosso contato comercial, DDD 61 99827 6843, 99827 6843, ou então pela tvnbrasil@gmail.com, programa Brasilicando, ou então pelo nosso Instagram, hashtag France com CY 9614. O programa Brasilicando terá início com o tema biodiversidade. O que nos chamou a atenção para a escolha do tema foi essa informação. Calcula-se que no Brasil estão concentrados 2/3 das espécies de plantas e animais existentes na superfície da Terra, constituindo a região de maior biodiversidade do mundo. E para falar com mais propriedade sobre o assunto, trouxemos a doutora Julceia Camilo, engenheira agrônoma, graduada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mestrado em Ciências Agrárias e doutorado em Agronomia e Alimentação Sustentável pela Universidade de Brasília. Atua na área de conservação, promoção e uso dos recursos vegetais, com ênfase na biodiversidade brasileira. Sócia da empresa Plantas e Planos Consultoria e gerente do espaço Aroeira. Autora do site A Planta da Vez, também é uma das autoras da série de livros Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual Potencial, Plantas para o Futuro. Com a palavra, a doutora Julceia. Boa noite a todos os nossos internautas, a todos os que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje sobre um dos temas mais gostosos, né, da nossa mídia hoje, que é sobre a biodiversidade. Quando a gente fala sobre biodiversidade, ou seja, a diversidade de vida, né, o Brasil é o país dos superlativos. Significa dizer que 15 a 20% de todas as espécies de plantas e animais, né, espécies vivas do planeta, elas estão concentradas no Brasil. Nós possuímos a maior diversidade de flora e as maiores áreas de floresta tropical do mundo. Então, o Brasil é uma referência mundial em biodiversidade. É onde a gente encontra um pouco de tudo, né? Hoje, né, até o dia de hoje, especificamente, nós temos 46.775 espécies de plantas nativas do Brasil, identificadas até o momento. E eu garanto a vocês que esse número é só uma pequena parte do que a gente conhece da nossa biodiversidade. Muitas das nossas espécies estão sendo dizimadas pela destruição dos ambientes, dos biomas, né? Seja pela urbanização, pelas atividades agrícolas desenfreadas, enfim. E nós precisamos conhecer mais a nossa flora. Isso tudo, né, o desconhecimento que a gente tem da nossa biodiversidade faz com que a gente dependa exclusivamente, ou quase que exclusivamente, de espécies exóticas na nossa alimentação. O que são espécies exóticas? Espécies que não nasceram no Brasil, que não são da nossa flora. A exemplo do milho, do trigo, do café, né? Essas plantas, elas formam a base da nossa alimentação. E, no entanto, não são nativas do Brasil. E as plantas que são daqui, praticamente a gente não conhece. A não ser, nós temos uma lista de espécies, né, que ocorrem na nossa biodiversidade, que hoje fazem parte da nossa alimentação, que é o abacaxi, o amendoim, o cacau, o caju, a goiaba, guaraná, mandioca e maracujá. Ou seja, das 46.775 espécies identificadas na flora do Brasil hoje, nós aproveitamos na nossa alimentação, no nosso dia a dia, apenas 8. Isso é um dado alarmante, né, considerando que muito da nossa flora a gente não conhece.
Então, a gente precisa estudar, e isso comprova, né, que a nossa biodiversidade ainda está longe de ser representada no nosso prato, né, porque ela afeta diretamente a alimentação, a qualidade da nossa alimentação, a nossa dieta que está ficando muito simplificada. Né? Se a gente conhece mais alimentos, a gente consome mais alimentos de qualidade. E isso é extremamente importante. Quais são, então, as consequências da gente não conhecer a nossa biodiversidade? Eu elenquei aqui algumas delas, só para a gente passar rapidinho. O desconhecimento e a descaracterização da própria história e cultura brasileira. Muitas plantas, elas fazem parte do know-how da cultura brasileira. Né? Elas estão arraigadas na história de uma comunidade. E isso, com o tempo, vai se perdendo. Então, ao perder um alimento importante desses, a gente perde também uma parte da nossa história, uma parte da nossa cultura que não chega na próxima geração. Então, isso é uma coisa muito importante, e a gente precisa entender como isso funciona para a gente poder salvar essas plantas e colocar elas de volta, conhecer a nossa história. Outra coisa é a dependência extrema de pacotes tecnológicos externos. Ou seja, eu preciso de cultivares, né? Ou seja, todo ano eu preciso de uma planta nova, de uma planta melhorada, porque dependendo de plantas exóticas que não nasceram no Brasil, que não são da flora brasileira, a gente tem pragas e doenças todos os anos que dificultam o cultivo dessas espécies. Então, a cada ano que passa, eu preciso de cultivares altamente melhoradas. Com isso, a gente eleva muito o uso de agroquímico. Aí a gente coloca os adubos, os pesticidas, e acaba contaminando ainda mais a nossa alimentação, que já é tão contaminada. Né? Além disso, a destruição dos nossos biomas. Quando a gente fala uma parte da floresta amazônica está queimando, o cerrado está queimando, às vezes é difícil as pessoas imaginarem ou chegarem perto desses biomas. Ela é uma coisa muito distante da maioria das pessoas. E a gente nunca vai conservar o que a gente não conhece. Né? O problema, ele só nos sensibiliza quando ele nos afeta. Se a gente não conservar a nossa biodiversidade, se a gente não conhecer, a gente não vai conservar. Além disso, a destruição dos biomas, ela acarreta perda de plantas. Ou seja, quando eu falo para vocês que a gente só conhece uma fração das nossas espécies, boa parte delas já se perderam, inclusive, sem a gente saber para onde, que tipo de plantas. Ou seja, nós perdemos aí nutrientes extremamente importantes para todos nós. Nós perdemos possíveis produtos farmacêuticos, nós perdemos, enfim, uma série de coisas, plantas para jardim, né? O nosso paisagismo sustentável, ele perde muito quando a gente não conhece essas espécies. E um último ponto extremamente preocupante é a simplificação da dieta alimentar. Né? Ou seja, nesse mundo todo de espécies, a gente usa 8 aqui no Brasil. Mas se a gente olhar para todas as espécies que a gente usa na alimentação, nós temos 3 espécies hoje que fornecem quase 80% das calorias que o mundo precisa. E isso é uma condição, né, bastante complicada de se lidar. Então, conhecendo a biodiversidade, a gente leva para o nosso prato coisas diferentes, sabores, aromas, né? Coisas fantásticas que a gente tem no Brasil a baixo custo, né? E que podem resolver muitos problemas. Então, nesse contexto todo, a gente observou que o Brasil negligencia sempre, né, ao longo da história, negligenciou muito a sua flora. Com base nisso, lá no início dos anos 2000, a gente começou com um projeto chamado Plantas para o Futuro, a iniciativa Plantas para o Futuro. Ela foi pensada no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, visando, né, o grande objetivo é fazer com que, sensibilizar a sociedade para a importância do aproveitamento da nossa biodiversidade, antes que ela vá toda embora e a gente não conheça. Né? Considerando que o Brasil é um país continental, ou seja, nós temos 5 grandes regiões geográficas, cada uma com uma particularidade diferente
E isso é o mais fantástico, é isso que faz o Brasil a riqueza, né? O país rico que ele é. É toda essa diversidade. Então, a gente dividiu o país aí nas 5 regiões, e para cada região dessas, a gente reuniu grupo de pesquisa e elencou espécies da flora brasileira que possam, ainda que em longo prazo, chegar ao mercado. E um exemplo, né, básico disso é que no Cerrado nós temos piqui, baru, mangaba, cagaita, isso aí para a gente ficar só nas espécies alimentícias, né? Se a gente entrar aí na seara toda do livro, são 177 espécies. Então a gente conseguiu juntar grupos de pesquisa, porque esse é outro grande desafio. A biodiversidade brasileira, para ser conhecida e para ser salva, precisa que os grupos de pesquisa se conheçam, precisa que eles interajam, que eles conversem, né? Que as pessoas formem uma grande rede de pesquisa e de trabalho em prol da nossa biodiversidade. Elencando essas espécies, a gente foi atrás das informações. Quem que usa? Como que se usa? Né? Qual é a forma de aproveitamento? O que a gente conhece dessa espécie? E esses dados todos, levantados por essas equipes, foi sistematizado em 5 livros. A gente pode encaminhar, né, deixar o link, para que as pessoas possam baixar esses livros. Eles são de distribuição gratuita, estão na biblioteca de publicações do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos até agora, então, publicados 3 livros, o livro referente à região Sul, a região Centro-Oeste e a região Nordeste. Até o final de 2019, nós pretendemos publicar o livro referente à Amazônia, que é um grande presente frente a tudo que nós vimos agora em 2019. E, em 2020, para coroar toda essa iniciativa, o livro referente à região Sudeste, que é o grande fecho, exatamente porque a região Sudeste congrega diversos biomas. Tem um pouquinho de Caatinga, tem um pouquinho de Mata Atlântica, né? Tem um pouquinho de Cerrado. Hoje nós temos mais de 700 pesquisadores, 780 espécies selecionadas, né, reunidas nesses livros. E quais são os resultados práticos disso? Primeiro, caracterização nutricional. Hoje essas espécies possuem caracterização nutricional e já temos, inclusive, um livro de receitas, onde vocês podem conferir não só as receitas, mas os nutrientes que elas têm. Esse livro foi a base da Portaria Interministerial 284, de 30 de maio de 2018, que instituiu a lista das espécies da sociobiodiversidade, que nada mais é do que um documento que respalda juridicamente o que são as espécies da sociobio e faz com que o governo tenha condição de colocar esses produtos nas diferentes esferas, nos mercados institucionais, PGPM Bio, Programa de Alimentação Escolar, enfim, em outros programas do governo. Nós tivemos programas de melhoramento genético e lançamento de cultivares, né, a exemplo aí dos maracujás, a exemplo de outras tantas espécies, hortaliças, né, o nosso colega Nuno está aí, depois vai comentar um pouco mais sobre isso também. Planos de manejo, né, e extrativismo, ou seja, não é só coletar essas espécies, mas fazer isso de forma sustentável para que o recurso seja mantido de geração em geração. E, principalmente, valorização dos saberes e aromas regionais. Isso é impagável, as pessoas terem acesso aos aromas e aos sabores do Brasil. E a nossa visão de futuro é exatamente aumentar as pesquisas, ou seja, a partir do momento que a gente congrega pessoas em prol dessas redes, né, nós temos um aumento de pesquisa. Aí nós temos produtos nutracêuticos, aí nós temos fitoterápicos, aí nós temos fitocosméticos e por aí vai. Aí nós temos alimentos enriquecidos. Ampliando, uma outra coisa extremamente interessante, ampliar a matriz curricular dos cursos de graduação em ciências agrárias. O pessoal que trabalha com ciências agrárias precisa discutir biodiversidade. É só assim que nós vamos ajudar a salvar a nossa biodiversidade. Estabelecimento de cadeias produtivas regionais. E uma coisa muito importante que é a contribuição dos chefes de cozinha para isso. Né? Na questão alimentar, os chefes de cozinha hoje estão disseminando os sabores e os aromas do Brasil. E isso é maravilhoso. Né? A presença das frutas nativas na merenda escolar, através, né, dos programas de nutrição, as compras institucionais. É isso, a nossa biodiversidade é muito rica. E a gente precisa conhecer,